Estamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos com mais uma edição do programa Escola Bíblica em Debate, né? Desta feita, estaremos estudando sobre a lição de número 5, né? Lembrando aos amados irmãos e amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus, onde nós temos como tema principal a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Então, meus irmãos, nós estaremos estudando nessa semana Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. Então, é dentro desse contexto que nós estaremos discutindo nessa edição. Nós temos aqui o texto áureo que está em Hebreus capítulo 4 e versículo 14, que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. A verdade prática, que é a essência da lição, nos traz o seguinte: como Filho de Deus e sumo sacerdote, Jesus intercede eficazmente por sua igreja. O contexto bíblico que nós estaremos estudando, já que estamos estudando o livro de Hebreus, estaremos estudando nesta edição do capítulo 4 ao capítulo 5, parcialmente. E a leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, e capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E, por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se gloriou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e, sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitas de que se vos torne a ensinar coisas que sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Muito bem, meus amados irmãos, é dentro desse contexto que nós estaremos estudando nessa edição mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quem estará conosco hoje aqui é o professor Tony, Nós temos o prazer de receber e nós estaremos discutindo, debatendo, juntamente com você que está aí a nos ouvir, a nos assistir também através do nosso canal. Então, fique aí, se prepare, pegue sua Bíblia, sua revista e logo mais estaremos retornando com um novo tópico.
Amém. Voltamos com o programa EBD em Debate. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, pastor Calafange. Amém. Amém. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos, lecionando a revista da Escola Bíblica Dominical, sendo que nesse trimestre nós estamos falando sobre a Epístola dos Hebreus. E nessa lição de número 5, Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Essa lição ela está dividida em 3 pontos. Primeiro, um sacerdócio superior quanto à sua qualificação, um sacerdócio superior quanto ao seu serviço, um sacerdócio superior quanto à sua importância teológica. Quero frisar aqui o título da lição que diz: Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. O que quer dizer isso? Arão e ordem levítica. Arão, ele é o irmão mais velho de Moisés e Midian. Ele foi escolhido por Deus. Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, foram escolhidos por Deus ali no deserto, logo após a saída do povo de Israel do Egito. Foi escolhido por Deus para assumir esse cargo de sacerdócio das coisas de Deus, concernente às coisas de Deus, o sacerdócio que iria ministrar os sacrifícios, os dons e intercessão ao povo de Deus. Por isso, Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Ordem levítica porque Arão, ele é da tribo de Levi. Para você conferir melhor isso que eu estou falando, você consulta lá em Êxodo 28. E Arão, ele, só a título de conhecimento, Arão, ele morreu aos seus 123 anos, ali, números 33 e 39. Então, o que é um sacerdócio? Sacerdócio é um ministro que trabalha, que organiza as coisas sagradas, as coisas divinas. Então, a doutrina do sacerdote de Jesus, ele começa a ser exposta pelo autor em Hebreus a partir do capítulo 4, do versículo 14 até o 16, e continua no capítulo 15, do versículo 1, capítulo 5, do versículo 1 até o 10. Jesus, pelo seu autor, o autor de Hebreus, ele é apresentado como o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Jesus, portanto, é apresentado pelo escritor de Hebreus como sacerdote, o sumo sacerdote grandioso, misericordioso e compassivo. Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao 10, ele apresenta também Jesus com atribuições e qualificações de um sacerdote. A intenção do autor de Hebreus é mostrar que o sacerdote de Jesus é superior à ordem arônica e à ordem levítica, porque todos os sacerdotes humanos que nós vemos ali no Antigo Testamento, a começar de Arão, todos eles eram cobertos de fraquezas e defeitos. Por isso, eles pouco podiam fazer pelos homens. Eles eram separados por Deus para interceder pelo povo, mas ao mesmo tempo eles ofereciam sacrifício pelo perdão dos seus próprios pecados. Jesus, ao contrário, como um sumo sacerdote, é uma ordem superior e perfeita do homem. Então Jesus, como sumo sacerdote, ele não poderia oferecer sacrifício pelos seus pecados, porque Jesus foi um sumo sacerdote que não pecou. No primeiro ponto da lição, um sacerdócio superior à qualificação, do primeiro tópico, o professor Calafange, ele fala assim: porque Jesus é um sacerdócio superior quanto à sua qualificação. Ele, no primeiro ponto, ele fala: por representar melhor os homens diante de Deus. Aí vem a pergunta: então os demais sacerdotes não representavam bem os homens diante de Deus? Não. Eles tinham esse cargo, eles tinham essa honra de ser sacerdotes, professor Calafange, telespectador, mas eles eram pecadores também. E muitos deles, até o próprio Arão, eles foram falhos.
Se você for ler a biografia de Arão ali, no Pentateuco, você vê que Arão, ele cometeu muitos erros. E não só Arão, como também outros sacerdotes que deveriam dar o seu exemplo, deveriam interceder pelo povo, deveriam mostrar sua santidade, mas foram homens corruptos, nem todos, mas alguns deles foram corruptos, professor Calafange. E você pode ler Jeremias, Deus usa o profeta Jeremias para repreender alguns sacerdotes. O livro do profeta Malaquias, praticamente todo, é uma repreensão da parte de Deus para a hipocrisia espiritual de muitos sacerdotes ali do contexto de Malaquias pós-exílio. Então, o escritor de Hebreus mostra que o sumo sacerdote do antigo pacto, ele era escolhido entre os homens. Ele era escolhido entre os homens, ele era tirado da tribo de Levi. Todo sacerdote ele tinha que ser da tribo de Levi, mas nem todos da tribo de Levi era sacerdote, professor Calafange. Lá em Hebreus 5:1, para confirmar isso, ele diz: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então o sacerdócio no Antigo Testamento era tirado entre os homens. Por isso que Deus se humaniza, professor Calafange. Deus se humaniza para que, assim como o sacerdote é tirado entre os homens, por isso que Deus se torna homem para também tornar sacerdote e interceder pelo povo. O homem ele é escolhido para representar os homens diante de Deus. O sacerdote no Antigo Testamento era escolhido dentre os homens para representar Deus, e Deus se humaniza, se torna homem para representar, para interceder os homens diante de Deus. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é o que representa melhor os homens diante de Deus. Enquanto o sacerdócio arônico oferecia ofertas e sacrifícios pelo pecado do povo, Jesus ofereceu a sua própria vida em favor dos pecados do povo. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, olha o termo que o escritor diz, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como nós, esse termo como nós, que ele se humanizou, o próprio Deus se fez carne para, sem pecado, morrer por nós. E para completar, melhorar esse raciocínio, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, no caso Jesus, o fez pecado por nós, porque nele fôssemos feito justiça de Deus. No Antigo Testamento, muitos sumos sacerdotes, como eu falei, foram corruptos, avarentos, insensíveis. Porém, Jesus, professor Calafange, ele, nenhum momento, e nenhuma oportunidade, e nenhuma hora, ele pecou. É verdade, professor Tony. Resta lembrar que o escritor neotestamentário, quando ele escreve essa carta aos Hebreus, ele tem a intenção, como está aqui no nosso tema principal, de realçar, né, de ressaltar a supremacia de Cristo. E aqui ele faz algumas analogias diante de uma necessidade que havia no meio da igreja à época e algumas dúvidas, né, que existiam. E nessa lição nós estamos tratando justamente essa superioridade de Cristo a esse sacerdócio levítico, né? Nós bem sabemos, como o professor Tony bem falou, que existia todo um ritual, existia uma forma de ser separado esses sacerdotes, e aí nós fazemos hoje uma comparação de como foi feita essa separação de Cristo, como não apenas um sacerdote, mas como o sumo sacerdote, né? O Deus que se fez homem. Bem sabemos, como foi falado, que os sacerdotes eles eram humanos, eram falhos. Sim. Mas o escritor neotestamentário ele nos deixa claro que Jesus Cristo, ele como homem, ele foi tentado, mas em nada ele se deu ao pecado, né? Em nada ele falhou. E é dentro dessa temática que nós iremos continuar no próximo tópico. Então não saia daí,
Vamos dar um pequeno intervalo e já já retornaremos. Muito bem, meus amados irmãos, amigos, né, da Escola Bíblica Dominical, você que é professor, é uma alegria estar se dirigindo a você mais uma vez. Estamos retornando, né, como nós já falamos, estamos estudando a lição de número 5 e agora nós estaremos adentrando ao segundo subtópico, né, ao tópico 1.2, melhor dizendo, por compreender melhor a condição humana. Lembrando que nós estamos fazendo um comparativo entre o sacerdócio levítico, né, o sacerdote arônico, e o sacerdócio de Cristo, que é o sumo sacerdote. Então, nós vamos trabalhar agora por compreender melhor a condição humana. Então, o sumo sacerdote era alguém tirado dentre o povo, como foi bem falado, né, pelo professor Tony, era escolhido, era de uma linhagem, tinha que ser alguém já separado para esse propósito específico, né, representar o povo, fazer sacrifício perante Deus pelo pecado daquela nação e até mesmo por ele mesmo, né? Esse é um ponto interessante de nós falarmos também, que o sacerdote, quando ele ia fazer o sacrifício pelos pecados, ele primeiramente teria que fazer pelos dele, porque ele era falho, era limitado. Não simplesmente por limitações próprias, limitações individuais, mas por limitação humana, né? O sacerdote, ele era um ser humano, e como todo ser humano, ele era inclinado ao pecado, inclinado à falha. Então, ele estava sujeito, né, a errar, a falhar. Então, quando ele ia se apresentar a Deus, ele tinha que primeiramente fazer sacrifício pelos seus pecados e posteriormente pela nação, pelo povo a qual ele representava. É diferente o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos perceber que, como era tirado dentre o povo, ele deveria conhecer as necessidades, ele devia conhecer as limitações daquele povo. E o sumo sacerdote era alguém tirado dentre o povo, como foi dito, e com a capacidade de compreender o que é a limitação, a condição humana, para se compadecer. Jesus Cristo, como Deus eterno, ele já conhecia desde o início a limitação humana, mas ele quis, por vontade própria, ele se fez homem, se fez humano, para que viesse também a sentir, a se compadecer daquilo que nós sentimos, daquilo que nós passamos. Muito embora nós saibamos que ele, como Deus, ele conhece o íntimo de cada ser humano, ele conhece as limitações, mas como uma forma, como um sinal de se chegar a nós e de cumprir aquilo que foi estabelecido, ele, como Deus, se fez homem. E como diz a palavra, né? Ele se compadece de nós, porque ele conhece, porque ele sentiu o que nós sentimos, ele foi tentado, ele foi provado em tudo que nós somos provados. Então, em tudo ele foi tentado, como disse a palavra, mas em nada ele pecou, em nada ele cedeu ao pecado. Diz também que um sacerdote que trabalhava com as exigências da lei e, ao mesmo tempo, com as fraquezas humanas, necessitava a todo momento evitar os extremos. Ou seja, isso se tornaria mais emblemático quando ele precisasse fazer sacrifícios pelos pecados alheios e pelos seus próprios pecados. O pecado nem tampouco agir com extrema severidade. É interessante nós analisarmos que o sumo sacerdote, ele estava ali para cumprir também a lei. Só que ele não podia estar em um extremo ou no outro. Existia a limitação humana, mas existia também a exigência da lei. E Jesus Cristo foi o único capaz, né, de cumprir todos esses requisitos. O sacerdote que era separado do meio levítico, ele tinha as limitações humanas. Ele não sabia realizar, ele não teria como realizar a completude deste sacerdócio como ser humano. E por isso que nós hoje destacamos a superioridade do sacerdócio de Cristo. No subtópico 3, né, 1.3, nós vamos falar melhor sobre pela posição que exerceu. E aí nós vamos ver
que não era um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que quisesse ser, mas aquele ao quem o Senhor que chamasse. O contexto deixa claro, diz aqui na lição, que a palavra honra tem um sentido de quê? De cargo ou posição, e está relacionada ao ministério sacerdotal ao qual o Senhor delegou alguém. Então não era simplesmente alguém querer, não era simplesmente porque faço parte da tribo de Levi e vou ser um sacerdote. Não, era alguém que era chamado, alguém que era separado exclusivamente para esse ofício. Não é assim, professor Tony? Exatamente, professor Calafange, amado telespectador. Ser sacerdote no Antigo Testamento era uma grande honra, de grande importância, de grande responsabilidade. É tanto que foi o próprio Deus que chamou Arão e seus filhos, professor Calafange, para serem sacerdotes. Foi o próprio Arão. Se você quer conferir com mais detalhes, Êxodo 28.1, que diz que depois tu, Deus falando, depois tu, Moisés, no caso, farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele no meio dos filhos de Israel, para mim administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Porém, Jesus, o nosso Senhor e sumo sacerdote, ele em tudo foi superior e em tudo foi mais honrado do que o sacerdote Arão e a sua linhagem, a ordem levítica, professor Calafange. É verdade, professor Tony. E lembrando que a própria linhagem, né, de Arão, eles vinham dessa linhagem, só que a linhagem de Cristo é uma linhagem superior, né? O sacerdócio de Cristo, ele não é um sacerdócio como os que vêm da tribo de Levi. Sim. Não. Mas o sacerdócio dele é superior, que é justamente da origem do sacerdócio de Melquisedeque, né? Que na realidade nós bem sabemos que não é a linhagem de Cristo simplesmente, mas é a forma do sacerdócio Sim. de Melquisedeque, né? Melquisedeque, né, professor Tony, ele tinha uma singularidade que condizia com Cristo. Ele não era simplesmente sacerdócio, ele também era rei. Era rei também, Era não é assim? rei de Salém. Esse tema sobre o sacerdócio de Cristo, vindo de Melquisedeque, é isso? Nós vamos falar com mais detalhes na lição de número 7, professor Calafange. Número 7, vamos falar com mais detalhes. Na lição, indo para o segundo ponto da lição, um sacerdócio superior quanto ao seu serviço, ele fala, foi superior a Arão, por quê? Quanto ao seu serviço? Pela realeza e propósito pelo qual viveu, pela vida santa que possuía e também pela submissão que Cristo demonstrou. Pela realeza, Jesus, ele era o Messias esperado, Jesus, o rei esperado. Porém, os judeus não o reconheceram como Messias esperado. Em Hebreus, capítulo 5, versículos 6 e 7, o autor ele cita o Salmo 2, versículo 7 e Salmo 110, versículo 4, para comprovar a realeza de Jesus Cristo e para dar mais ênfase que o sacerdote de Cristo é superior ao de Arão, porque o próprio Cristo foi gerado por Deus, o Cristo homem, não o Cristo Deus, foi gerado por Deus, como diz lá no Salmo 2,7, tu és meu filho e hoje te gerei. Então o Salmo mostra, esses dois Salmos aqui mostra que Jesus Cristo não era um Messias, um político religioso, que esperado por muitos judeus, mas não, era um obreiro, um sacerdócio aclamado e aprovado por Deus, aquele que atendeu à vontade do Pai por meio de sua vida, por meio do seu ministério. Muito bem, meus amados irmãos, é muito salutar essa discussão que nós estamos tendo e é interessante nós frisarmos que o contexto, né, político, social da época, né, em que Jesus Cristo veio e exerceu o seu ministério, era um contexto em que o povo judeu estava subjugado, né, e eles estavam a esperar o Messias, mas um Messias, como foi dito, né, exercendo o seu poderio, né, político, religioso, e não um homem de dores, um homem que provém de uma cidade que nada podia se esperar.
Infelizmente, é interessante observar também que eles não estavam atentos àquilo que havia sido profetizado. Muito bem profetizado pelo profeta Isaías, né, quando demonstra como Cristo viria, né, um homem de dores, aquele a qual ele iria sofrer as pisaduras, né, que através do seu machucado, das suas feridas, é que nós seríamos sarados. Mas o que o povo judeu à época esperava era um salvador para aquele momento também, né, aquele momento político, social, aquele momento de angústia, e não reconheceram em Jesus Cristo o Messias, porque esperavam essa visão, e não simplesmente aquilo que já estava predito, aquele que haveria de ser o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus que já estava separado desde a fundação do mundo. Muito bem, meu amado irmão, amado amigo da Escola Bíblica Dominical em Debate, nós iremos dar um breve intervalo, mas retornaremos estudando aí o tópico 2, no 2.2. Fique aí, retornaremos já já. Amém, voltamos mais uma vez com o programa EBD em Debate. Agora vamos para o ponto 2 do segundo tópico da lição, onde diz que Cristo é superior quanto ao seu serviço pela vida santa que possuía. Sabemos que todo sacerdócio, ele tem que ter algumas características, como por exemplo, intercessão, compaixão, orações, súplicas pelo povo. E isso não faltou em Jesus Cristo. Jesus Cristo, em seu ministério, ele teve todas essas qualidades. Jesus atendeu todos esses requisitos ainda no seu ministério terreno, revelando essa sua forma de viver santo, essa sua forma sacerdotal. Ele foi um grande intercessor, o Senhor Jesus. Podemos ver aqui que ele intercedeu por Pedro, Lucas 22:32, quando ele diz: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele rogou pelos seus algozes, orou pelos seus algozes lá na cruz, está em Lucas 23:34, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus intercedeu pelas crianças, ele orou pelos seus discípulos para que recebessem o Espírito Santo. Então Jesus, ele foi um grande intercessor, que isso é uma característica do sacerdote, de um sacerdócio santo. Também no ponto a seguir da lição, onde diz tópico 2.3, ele foi superior ao seu serviço pela submissão que demonstrou. Todo sacerdote tinha que ser submisso ao seu Deus. Jesus foi submisso ao seu Pai. Você vê lá em Hebreus 5:7, diz que foi ouvido quanto ao que temia. O Pai ouviu a Cristo por causa da sua vida santa, por causa da sua piedade. Quando nós lemos o capítulo 5 de Hebreus, vemos a palavra reverência. E essa palavra reverência tem a ver com submissão, essa palavra reverência. Também podemos citar Hebreus 12:28, quando diz que, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Jesus tinha essa reverência, então por isso que ele era submisso ao Pai, como todo sacerdócio deve ser. O termo reverência dá esse sentido sim de piedade, de obediência, assim como Cristo foi. O viver terreno de Jesus o conduziu a completar a sua obra expiatória em Cristo. Professor Calafange. Muito bem, professor Tony. É interessante nós ressaltarmos, né, essas características de Cristo, né? Essa característica de servo, né? Cristo como um servo estando a servir ao Senhor com um propósito específico. É interessante nós percebermos que Cristo, conforme está lá em João capítulo 4, versículo 34, quando ele está no momento em que os seus discípulos estão preocupados se ele se alimentou ou não, e ele diz que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando ele estava orando lá no Getsemane, nós vimos que ele pede a Deus, ele ora a Deus, conversa com o Pai,
e fala que, se possível for, que passe dele esse cálice, né? Que passe dele essa morte, aquilo que ele haveria de passar, mas que não fosse feita a vontade dele, de Jesus, mas a vontade de Deus Pai. Então Jesus Cristo, como homem, ele se apresentou, ele estava a todo tempo a conversar com Deus, mas ele deixou claro a todo momento que ele estava para realizar uma obra e que, para realizar essa obra, para que o fim fosse aquilo que Deus tinha projetado, ele tinha que abdicar. E começou abdicando já como se fazendo homem, né? Abrindo mão, se esvaziando, né? Esse termo é o melhor, se esvaziando do seu poder e glória. Deus se fazendo homem, se limitando com um propósito singular. Qual o propósito? Esse que nós estamos falando. O sacerdote, ele representava o povo, o sacerdote ele fazia sacrifício pelo povo. Só que era um sacrifício rotineiro, era um sacrifício periódico. E Jesus Cristo veio cumprindo a lei, cumprindo todos os requisitos, cumprindo a justiça de Deus. Só ele cumpriu a justiça de Deus em sua plenitude. Ele veio e realizou um único sacrifício, né? E esse único sacrifício, ele serviu para lavar, para limpar todos os pecados que aconteceram, todos os pecados que acontecem e todos os que estão para acontecer. Basta apenas que nós nos arrependamos, como está lá em Provérbios 28:13, né? Quando diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessam e deixam alcançará misericórdia. Então o sacrifício de Cristo, ele é único e ele não está preso ao tempo. Não é assim, professor Tony? Exatamente, professor Calafange. Como falei no início do programa, os sacerdotes, apesar deles terem todas essas qualificações de intercessão, de súplica e de uma vida santa, eles eram homens normais, homens pecadores, homens que cometiam suas falhas, como eu falei no início do programa. Muitos dos profetas, Deus usava os profetas para repreender muitos sacerdotes, e como diz a lei mosaica, eles até faziam sacrifícios por si mesmos para poder receber a misericórdia do Senhor. Porém, Cristo não. Cristo, ele foi na sua excelência santo, ele foi na sua excelência compassivo, ele foi na sua excelência um intercessor, e em nada ele pecou. Por isso que ele é um sacerdócio superior ao sacerdócio arônico, sacerdócio levítico. É verdade, professor Tony. Então, pela submissão, Cristo ele demonstrou justamente a sua excelência como sacerdote. E nós iremos iniciar agora o tópico 3, né? Onde nós estaremos tratando nesse tópico sobre um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Então, dentro desse tópico, nós estaremos vendo a importância do sacerdócio de Cristo, né? A superioridade do sacerdócio de Cristo, conforme o embasamento, o contexto teológico, o contexto bíblico. Mas isso nós estaremos vendo no próximo tópico. Não saia daí, nós faremos um breve intervalo e logo logo retornaremos. Muito bem, meus amados irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, estamos de volta e desta feita vamos tratar agora no tópico 3, né? No tópico 3, que, como nós falamos, é um sacerdócio superior quanto à importância. E nesse tópico nós temos aí 2 subtópicos para tratar, e vamos iniciar com o primeiro, que diz uma doutrina transcendente, né? Iniciamos falando da preocupação do escritor neotestamentário, quando ele escreve aos Hebreus, da preocupação dos irmãos com relação ao estudo da Bíblia, com relação à meditação, com relação principalmente à sua maturidade, né? Quando o escritor escreve aos Hebreus, ele demonstra a sua preocupação com a igreja do Senhor, os hebreus à época, no seu empenho, no estudo da palavra, na sua maturidade. E nós podemos observar que essa situação da época, né, não está tão diferente dos dias atuais, dos dias odiernos.
E essa preocupação é que eu e você, nós temos que também fazer uma análise. Essa doutrina que nós estamos falando é uma doutrina fundamental, é uma doutrina basilar do Evangelho. Quando falamos do sacerdócio de Cristo, estamos falando de uma doutrina basilar. E a preocupação que o escritor aos Hebreus estava tendo é a mesma que nós também temos hoje, quando nós vemos pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem crentes na pessoa de Jesus Cristo, mas não conhecem as doutrinas fundamentais do Evangelho que nós pregamos. E hoje nós estamos aqui ressaltando uma doutrina basilar, que é justamente a doutrina que fala sobre o sacerdócio de Cristo. E tudo isso, como nós já falamos aqui, é contextualizado na Bíblia Sagrada. Quando nós falamos do sacerdócio de Cristo, nós podemos seguir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que nós vamos perceber isso. No Gênesis, lá no capítulo 3, nós vamos ver quando Deus vai trazer uma sentença para a serpente, ele já demonstra que haveria de vir aquele que pisaria, né, a cabeça da serpente, aquele que venceria a morte. Se nós formos lá para o Apocalipse, nós vamos perceber que lá ele demonstra que desde o princípio, né, antes que o ser humano fosse formado, o Cordeiro de Deus, a qual nós estamos falando, já tinha sido separado, ou seja, Jesus Cristo já estava separado para morrer por nós. Então essa doutrina que nós estamos tratando sobre o sacerdócio de Cristo é uma doutrina fundamental. E a preocupação do escritor à época, escrevendo aos Hebreus, era porque tinha muitos irmãos que estavam desapercebidos, que alguns estavam na dúvida com relação à deidade de Cristo, né? Alguns estavam com dúvida com relação à divindade, se realmente Jesus era Deus. Outros tinham dúvida, pensavam que Jesus era um anjo. E ele escreve a eles, até mesmo dando uma doutrina, uma disciplina, porque eles estavam como neófitos na fé. Ao exemplo do que acontece hoje em meio à nossa igreja. Pessoas que estão há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, e a tendência natural é o quê? A tendência natural é que quando você aceita Jesus, tem aquela sede, né, irmão Tony, por estudar, por conhecer mais a Deus, a tendência é que você vai evoluindo. Assim como uma criança, né, que quando nasce, mas ela não sabe andar, ela não sabe falar, mas ela vai sendo ensinada e ela vai evoluindo, o crente, o cristão também, ele tem que evoluir na fé. O que acontecia à época, e acontece hoje também, é porque muitos cristãos eles não evoluem. Por isso que o escritor ele faz aqui uma comparação. Por isso que o escritor aqui ele vem falar que tem alguns cristãos, alguns irmãos que à época e ainda hoje estão o quê? Estão como crianças que ainda têm que tomar o leite. A criança quando nasce, o seu organismo ainda não está preparado para comer algo sólido, né? Começa com leite, uma comida mais leve, e conforme vai crescendo, a alimentação vai mudando, já pode provar algo que é mais pesado, mais forte. Da mesma forma é como um cristão. O que acontece aqui que o escritor está falando é que tem muitos que já têm um bom tempo como cristão, já têm um bom tempo como crente na pessoa de Jesus Cristo, mas ainda não evoluíram, não amadureceram, ainda estão tomando leite, enquanto já deviam já comendo algo sólido. Não era assim, professor Tony? Sim, professor Calafange, amado telespectador. Outro problema, amados irmãos, além desses apresentados pelo professor Calafange, sobre as dúvidas sobre a divindade de Cristo, tinha também os cristãos judaizantes. Isso. Que eles misturavam a fé cristã com os costumes judaicos. Tinha que, mesmo sendo, eu aceitei a Jesus, mas eu tenho que me circuncidar. Eu aceitei a Jesus, mas eu tenho que ir às festas tradicionais do judaísmo. Então misturava. Então a preocupação do autor dos Hebreus, na sua carta ao todo, é mostrar que Cristo é superior a Moisés, mostrar que Cristo é superior a Josué, mostrar que Cristo é superior ao sacerdócio arônico, porém, é claro, sem menosprezar. E o autor dos Hebreus, ele fica preocupado, demonstra aqui nesse último ponto da lição, ele fica preocupado, ele diz, olha, do qual muito tempo, quer dizer, está em Hebreus 5, versículo 11, ele diz, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeres negligenciar para ouvir. Ele estava referindo que os
os escritores, aliás, os leitores, os crentes da época, contemporâneos ali do escritor de Hebreus, que eles estavam negligenciando esse crescimento espiritual. Vocês já estão tomando leite, vocês já deveriam estar com uma boa maturidade, com uma maturidade cristã crescida, porém vocês já estão tomando leite ainda, vocês já deveriam estão tomando um alimento sólido. E essa mesma preocupação do escritor de Hebreus, professor Calafange, amado telespectador, é também nossa, de professores de escola dominical. Nós, quando convidamos vocês para virem para a escola dominical, porque nós temos essa preocupação de ver esse crescimento espiritual, o seu crescimento espiritual. Quando o pastor convida você, faz o apelo para você vir para a escola bíblica, não só para a escola bíblica, como os demais estudos, culto e doutrina da sua congregação, é para ver o seu crescimento espiritual. E essa preocupação que o escritor de Hebreus tinha com os irmãos, em ver muitos irmãos ainda neófitos, ainda com muitos anos de vida cristã, porém ainda não conhecia a base da doutrina cristã e principalmente a doutrina do sacerdócio de Cristo, professor Calafange. É verdade, professor Tony. E dando continuidade, adentrando aqui ao ponto 2, né, desse tópico 3, uma doutrina é essencial. Como nós já estamos tratando sobre essa doutrina, que ela é essencial para a nossa fé, para a nossa crença, é importante que nós estejamos atentos a essa doutrina, a esse ensinamento, por se tratar de uma doutrina basilar, de um ensinamento basilar. Observe que durante todas essas lições, aquilo que nós já estudamos, o que estamos por estudar, todo ele contextualizado na Epístola aos Hebreus, é justamente tratando sobre essa limitação dos crentes à época, que é uma limitação que também nós enxergamos hoje, né? Essa limitação quanto à doutrina, quanto a esse conhecimento basilar sobre a supremacia de Cristo, né? E aí o escritor aos Hebreus, ele faz a relação, como o professor bem falou, né? Com todos esses ministérios para demonstrar, para ressaltar Cristo, para ressaltar a sua superioridade. E isso nos leva a pensar, a raciocinar, e aí eu peço que você que está nos ouvindo também pense nisso, internalize, que nós precisamos buscar mais a Deus, buscar mais o conhecimento de Deus, conhecer o seu propósito, conhecer o seu sacrifício, conhecer a completude, né, do seu sacerdócio, né, que foi feito pensando em nós, pensando na humanidade. E nós temos que caminhar e crescer na nossa fé. Nós temos que adquirir maturidade. Quando você deixa de buscar a Deus em oração, quando você deixa de estudar a palavra de Deus, você deixa de crescer. Assim como uma criança, assim como o ser humano, ele precisa de alimento, né, do alimento diário, ele vai progredindo, ele vai crescendo, da mesma forma somos nós na fé. Para que nós venhamos a crescer, ter um crescimento saudável, nós temos que nos relacionar com Deus. Nós temos que procurar conhecer a Ele. E conhecer Ele através de quê? Através da sua revelação, através da sua palavra. Então que nesse dia, né, e que nós temos oportunamente tratando sobre esse assunto, que nós venhamos a refletir e tomar uma ação diferente. Procurar ser mais maduros, buscar mais a Deus, para conhecendo, chegar, como diz o escritor, à estatura, né, poder chegar à estatura de varão perfeito. Muito bem, meus amados irmãos, amigos, né, ouvintes, você, caro telespectador, gostaríamos de externar a nossa alegria em poder estar mais uma vez aqui discutindo juntamente com o irmão Tony, debatendo, né, sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas gostaríamos de lembrar que aqui é apenas uma pré-aula, né? Aqui é apenas o início da discussão. A discussão realmente mais proveitosa é aquela discussão que nós fazemos perante a nossa sala, né, diante da nossa sala na Escola Bíblica Dominical. Então não deixe de ir na sua congregação, não deixe de ser um aluno assíduo, né, pontual na Escola Bíblica Dominical. Vá à sua congregação, lá onde vai existir a dinâmica, né? Sim. Aqui estamos debatendo, irmão Tony e eu, mas lá na sua sala você vai ter a oportunidade de interagir com os irmãos que são alunos também, interagir com o seu professor. Então, o recado que nós damos é: busque o conhecimento de Deus, vá à Escola Bíblica Dominical, que é uma grande ferramenta que nós temos para que você possa alcançar aquilo que nós estamos advertindo e que o escritor
neotestamentário também advertia, né? Nós temos que crescer, nós temos que adquirir maturidade. E maturidade se adquire como? Buscando o conhecimento, buscando conhecer mais a Deus, através do diálogo, através da oração, mas também através da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Não é assim, professor Tony? Exatamente. A maturidade cristã, ela só vem através do estudo da palavra de Deus. Aqui também quero deixar minhas palavras de agradecimento por mais um programa da EBD em Debate. Foi um prazer, professor Calafan, estar aqui com você. Foi um prazer, juntamente com os telespectadores, você, amado irmão, essa interação teológica aqui no programa EBD em Debate. Muito bem, a paz do Senhor e até o próximo programa.